Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Cooper News SC. Acompanhe os principais assuntos de hoje. Uma propriedade, símbolo da resistência, é tema do quadro Gente que Fez e Gente que Faz desta quarta-feira. No quadro Temática, comentário sobre responsabilidade do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gestão da água na cultura do arroz irrigado é determinante na melhor colheita. E vamos para a parte final da entrevista com as primeiras damas da Cooper Alpha nos seus 57 anos. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E começamos o programa de hoje com o quadro Gente que Fez e Gente que Faz o agronegócio desta semana. E fomos até Pinheiro Preto, meio oeste catarinense, para conhecer uma propriedade que é símbolo da resistência. São mais de 70 anos produzindo alimentos. Por lá, existe uma família que buscou ao longo do tempo construir um legado que ajudasse na formação dos sucessores. E o exemplo dos mais velhos fez brotar um sentimento de orgulho na piazada. Estamos falando da família Andretta, a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. A vida no campo nessas últimas décadas ganhou uma nova dinâmica, com os filhos assumindo as propriedades dos pais. E isso fez com que a sucessão se tornasse mais forte, mais eficiente. E um exemplo está aqui, na propriedade da família Andretta. Tudo começou com o seu João, pai do seu Anísio, segue agora com o seu Nésio e vai continuar lá na frente com os meninos. Por isso, o quadro Gente que Fez e Gente que Faz desta semana é com eles. Aos 80 anos e uma memória invejável, o seu Anísio recorda daquele passado amargo vivido por aqui. Com o pai e a mãe nós éramos em 14. Nossa Senhora. Numa mesa ali era aquela de Cristo, os apóstolos. E tudo funcionou bem? Funcionou, mas nós era pobre. É. Pobre, não tinha calçado, pouca roupa. Meu Deus. Eu não sei como que o pai conseguiu a criar todos esses filhos aí. Uhum. E como é que o seu João chegou para o senhor e disse: filho, eu quero que o senhor fique aqui? Naquela época ele nem falava, porque não dava nem até tempo, porque não tinha o que, porque ele só trabalhava para poder sustentar a família. Sim. E eu acho que nós até talvez passemos fome. Não sei bem, porque a gente era piazada e era bem diferente de hoje. Não tinha nada, a roupa era pouca.
Pé descalço? Descalço até fez a primeira comunhão, eu acho, com 12 anos e consegui um par de sapatos, acho, não sei lá. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Seu Nésio assumiu a granja, casou com a dona Idete e juntos deram uma outra cara à propriedade. Foi um desafio, porque no começo lá a gente era difícil para trabalhar. Era tudo no muque, era tudo na base da enxada e no arado. E a gente foi superando isso, foi conseguindo se erguer, né? Daí mudou bastante as coisas, né? Daí foi indo para frente. O que ele ajudou a decidir pela permanência aqui? Por gostar do serviço da roça, né? A gente sempre se criou e cresceu aqui e estamos lutando até hoje. E hoje ver os filhos ao seu lado, como é que é? É bom, é uma coisa que eu sinto orgulho de ter ficado na lavoura para continuar a geração do nono e do pai. Como é que é trabalhar em família? É muito bom. Eu ajudo eles me ajudam. São bem companheiros, somos todos companheiros para trabalhar. E como é que é o sentimento de mãe ver a filharada por perto? É muito bom. É muito bom. Eles são bem companheiros, nós trabalhamos juntos. Eu faço em casa, que me sobra de tempo, eu trabalho na roça com eles. Ainda tem puxão de orelha, não precisa mais? Não, não Já precisa. aprenderam? Aprenderam bastante. E o exemplo dos pais fizeram os 3 filhos seguirem pelo mesmo caminho. Juntos, eles assumiram a lida de campo, aprenderam a dar valor a cada pequeno detalhe, ajustaram os processos com os ensinamentos aprendidos. É uma paixão mesmo, porque trabalho tem bastante aqui na propriedade, tudo, né? Mas como nós se dividimos as tarefas entre nós, os meus irmãos e o pai ali, a mãe, fica bem mais fácil de lidar com as frutas e com as pareiras. Hoje é uma questão de gosto estar aqui? Sim, gosto não, é paixão, amor mesmo pelo trabalho da gente. Nos 103 hectares, a família Andretta tem parreirais de uva e uma área exclusiva para pêssego e nectarina. O foco total está mesmo na produção de frutas e na preservação dessas terras. Afinal, metade disso tudo é reserva legal. E assim, os meninos foram aprendendo que além do trabalho, é preciso cuidar dessa propriedade que já tem mais de 75 anos. Como é que foi decidir ficar em casa? A gente foi vendo pelo serviço que tinha em casa, que tinha que fazer. A gente estava em 3 rapazes, 3 homens em casa e o Dudu começou a se especializando, fazendo curso, a gente indo em reunião junto com o pai, a gente via que não dava de abandonar o que tinha aqui, né? Então a gente tinha que, tipo, como é que eu posso falar? É uma responsabilidade. Uma responsabilidade em ficar aqui, né? Cuidar o que o pai herdou do pai dele, do nono. E hoje você vê que a decisão foi acertada? Foi, que é uma coisa que a gente gosta de trabalhar com fruta, pareira, até o milho, né? E como é que é hoje viver com o nono, com o pai, com a mãe? Tem alguns par de ensinamento. O nono, desde o ensinamento de... Hoje, com 80 anos, ele está mais na parte de previsão do tempo. Até o pai mesmo pede para o nono, será que chove, será que vem frio? E o pai, dos ensinamentos desde cedo, desde pequeno, o pai e a mãe, né? Eu fiquei mais com a parte da parte da lavoura. E os piá mais com a parte das frutas. Sempre o pai auxiliando, né? Indicando e entrando com a experiência dele de antigamente, né? Que foi passado de geração em geração e o que ele ganhou durante a sua passagem pela vida, né? O que ele ganhou de conhecimento, ele está passando para nós e a gente está adquirindo mais conhecimento ainda agora, né? E tem sido um bom legado? Tem sido um baita legado. O pai e a mãe sempre foram muito bons em passar ensinamentos e passaram sempre muitas coisas boas para nós. É difícil a gente ver 3 irmãos numa mesma propriedade, né? Aqui funciona bem. Funciona, né? Que nem o senhor falou antes, o diálogo talvez seja no pau e pedra, né? Mas a gente tem aquelas intrigas, mas sempre tem os acertos também. A gente se dá bem, querendo ou não, a gente se dá bem e a intenção é tocar isso para frente e passar assim de geração em geração. Como vocês já perceberam, são 4 gerações lidando com a magia das frutas. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E vamos agora acompanhar o comentário sobre responsabilidade do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com o gerente de negócios, D'Angelo Dalla Rosa.
Bom, nesta oportunidade eu gostaria de falar um pouquinho de consórcios do Sicoob, de consórcios em geral. Primeiramente, o conceito desta solução de consórcios ela é muito interessante porque ela é um mecanismo que possibilita você comprar um carro, trocar de carro, comprar um imóvel, comprar um serviço, uma viagem, enfim, consórcio pode ser usado para diversas finalidades. Muito importante entender que consórcio é uma alternativa ao financiamento. Então, Sicoob, nosso principal negócio é emprestar dinheiro e eu estou aqui falando de consórcios, não estaria aqui falando se não fosse uma boa alternativa para o cooperado. É para a cooperativa também, mas principalmente para as pessoas que entendem a lógica do consórcio, ele é uma excelente ferramenta. Bom, o mês de novembro, a segunda quinzena de novembro em especial, o Sicoob está com uma campanha chamada Consórcio Premiado. E falando um pouquinho da campanha, né, um pouquinho mais do conceito, né, o que é possível você adquirir com o consórcio, eu já falei. Em relação ao uso do FGTS, também é possível no caso do imóvel, né, respeitando as regras do FGTS. Existe o sistema de lances, que é muito oportuno também para você que tem um dinheiro que poderia dar o lance e não quer se descapitalizar. Enfim, consórcio, para quem se planeja, é uma economia, é uma excelente oportunidade para você fazer a sua renovação ou aquisição de patrimônio. Um alerta apenas, existem alguns influenciadores digitais fazendo alguns cálculos absurdos e dizendo que consórcio não é tão interessante assim, né? Mas eu procuro, ou melhor, eu sugiro você conversar com uma pessoa de confiança, com o seu gerente do Sicoob e entender o conceito do consórcio. Ele é sim uma excelente ferramenta. Ele não tem juros, não é um crédito com juros mensais, mas sim, ele tem taxas de administração, seguro, ele tem fundo de reserva, há sim uma composição de parcelas com algumas taxas que fazem ser viável também para a instituição, no caso para o Sicoob. Mas meu alerta aqui é para cuidado com as simulações absurdas que a gente vê aí nas redes sociais, né, na internet. E, mais uma vez, procure sua agência do Sicoob, o seu gerente de relacionamento, que ele vai ajudar a entender um pouco mais a lógica do consórcio, para quem não entende. E para você que já conhece o negócio chamado consórcio, te convido a conhecer as taxas e as oportunidades que você tem no consórcio do Sicoob. E agora veja o que teremos no próximo bloco. A gestão da água na cultura do arroz irrigado é determinante na melhor colheita. E vamos para a parte final da entrevista com as primeiras damas da Cooper Alpha, marcando seus 57 anos de história. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro. Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Estamos de volta e a água é um recurso fundamental para o desenvolvimento da cultura do arroz irrigado. O manejo dela está relacionado diretamente ao sistema de cultivo adotado na lavoura. Além de influenciar no aspecto físico da planta, a água tem a relação com a disponibilidade de nutrientes e também com a população e espécie de plantas daninhas e com a incidência de algumas pragas e doenças. Então conheça algumas medidas simples que possibilitam o aproveitamento sustentável desse recurso na produção do arroz irrigado.
O sucesso da lavoura do arroz irrigado depende da disponibilidade e da oferta de água em quantidade e nos momentos certos. Por isso que o seu manejo e a sua gestão por parte do produtor se torna fundamental para que ele tenha uma lavoura de sucesso com alta produtividade. O correto manejo da lâmina d'água auxilia a lavoura em diversas questões, desde o controle de plantas daninhas, o manejo de insetos, a disponibilização de nutrientes, enfim, ela compõe nas principais práticas de manejo para o bom desempenho da lavoura e o bom desenvolvimento da planta de arroz. Em média, a região produtora de arroz de Santa Catarina tem uma oferta durante o ciclo da cultura de arroz entre 1.200 e 1.300 milímetros de chuva, o que é superior à necessidade de uso de água da lavoura de arroz, que fica em torno de 800 milímetros de chuva durante o seu período. Dito isso, quer dizer que temos uma sobra, um excedente de água. Porém, esse excedente, se não puder ser bem utilizado e armazenado dentro da lavoura, ele acaba indo para os rios e chegando ao mar, onde então não pode ser mais utilizado. Com isso em mente, a EPAGRE vem recomendando aos produtores a adoção de práticas de manejo da água dentro da propriedade que possibilitam um aumento da eficiência desse uso. A primeira prática recomendada é o correto dimensionamento das estruturas de retenção de água dentro da arrozeira, chamadas de taipas. Essas taipas precisam ter um tamanho que permita aproveitar grandes precipitações em poucas horas, que acontece na nossa região, então ela deve ter uma altura em torno de 40 centímetros, seria o ideal, e também uma boa largura. Por que essa largura é importante? Para evitar principalmente vazamentos de água através da infiltração de água através dessas estruturas. Também a erosão dessas taipas ao longo do tempo pelo próprio manejo da lavoura, né, isso é importante. Temos também alguns animais que habitam essas taipas que promovem a formação de pequenos canais que também acaba fazendo com que a água saia da arrozeira. Taipas bem dimensionadas vai promover com que a própria quadra da lavoura de arroz se torne um reservatório. O arroz ele tolera uma variação dessa altura de lâmina d'água sem problemas nenhum, e a gente consegue então fazer essa água ficar armazenada, reduzindo assim a necessidade do agricultor ir de novo nos mananciais, como os rios, para captar nova quantidade. Outra prática muito importante para o produtor é a utilização e a construção de açudes reservatórios de água para a lavoura de arroz. Esses açudes vão captar a água nos momentos de grande oferta e vai ser reservado dentro da propriedade para que o produtor possa utilizar naqueles momentos onde a oferta de água nos rios não é viável. Então ele tem um armazém, porque a água no arroz ela tem momentos chaves para ser utilizada. Se naquele momento você perdeu ou não tinha água para utilizar, a sua lavoura pode ter um comprometimento, por exemplo, no caso do manejo de plantas daninhas. Também, se a gente for pensar no momento da utilização ou da aplicação de adubos, né, e corretivos de solo, nutrição, o caso da ureia, que é muito importante, a gente sempre precisa ter água para que, a partir do momento da aplicação do adubo, essa água seja estabelecida, a lâmina d'água, e o melhor aproveitamento desses nutrientes possa ser feito pela planta. De forma prática, a partir de informações coletadas junto a produtores assistidos pela EPAGRE, chegamos a uma recomendação que um açude de 30 mil metros cúbicos de água armazenada dão conta de fornecer e ofertar água para uma área em torno entre 10 a 15 hectares, naquelas regiões que tem realmente bastante problema de oferta d'água. Em outras situações que têm um pouco melhor condição de oferta de água, esses açudes podem alimentar até áreas maiores do que essa. A partir de uma boa estratégia de manejo da lavoura, os açudes nas propriedades podem auxiliar também os produtores a fazer a reutilização da água que já foi utilizada na lavoura do arroz. Uma vez que em alguns momentos críticos a gente precisa fazer a drenagem da água da arrozeira e essa água pode ser rearmazenada dentro desses açudes e assim, no futuro, voltar para dentro da arrozeira. Isso permite com que o produtor reduza o consumo,
reduz a possibilidade também de carreamento de produtos que foram aplicados na lavoura, evitando que esses produtos cheguem aos rios, né? Então diminuindo o impacto ambiental, aumentando a sustentabilidade da lavoura de arroz. Ao longo do ciclo do arroz, a lâmina d'água ela é mantida com uma altura entre 5 e 7 centímetros, devendo ser progressivo o crescimento dessa lâmina d'água acompanhando o desenvolvimento da planta de arroz. Essa lâmina d'água estabelecida está cumprindo diversas funções, né? Em alguns momentos ela precisa ser drenada para aplicação de alguns produtos, especialmente na parte de controle de plantas daninhas. Porém, cada drenagem excedente a essa de controle de planta daninha que o agricultor faz na lavoura, ele está aumentando a utilização de água entre 7% a 8% para cada drenagem executada. Por isso a EPAGRE vem recomendando o manejo de lâmina d'água com o mínimo de drenagens possíveis, uma vez que o arroz tem completa condições de tolerar uma lâmina d'água permanente desde a semeadura até muito próximo da colheita. As drenagens da lâmina d'água em excesso provocam o aparecimento ou o ressurgimento na lavoura de plantas daninhas, promove o ataque de pragas à planta do arroz e também a ocorrência de doenças. Para a adoção dessas práticas de maior eficiência no uso da água na lavoura do arroz, o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Agricultura, oferece aos produtores incentivos para a adoção dessas práticas. Portanto, o agricultor que está interessado nessas práticas deve procurar o escritório da EPAGRE para receber maiores informações e também para acessar essas políticas do Estado de Santa Catarina. E vamos à terceira parte deste encontro exclusivo e memorável no Centro de Memória Alfa Maxi Crédito SEMAC, em Chapecó, Santa Catarina. A equipe de imprensa da Cooperalfa recebeu 3 mulheres especiais, esposas dos presidentes da cooperativa, Dona Zelinda Santa Catarina Bodanese, Edirce Lansnaster e Dona Neuci Camati-Betti. A entrevista compõe, como você já sabe, a série de reportagens alusivas ao aniversário de 57 anos da Alfa, que foi comemorado no último dia 29 de outubro. A Dona Nelce que está quietinha aí, por enquanto. Dona Nelce, a senhora, o seu Romeu, ele foi eleito líder em 78. Vocês se casaram em 68, ele foi líder em 78 e em 81 ele foi para o conselho, foi convidado para participar do conselho pela primeira vez. E ele teve que se mudar para Chapecó. Como é que foi essa experiência? Ele deixou naquela época de ser um agricultor e passou a ser um gestor, um diretor, que foi convidado pelo seu Auli para ser diretor de cereais naquela época. Como é que foi então em casa, Dona Nelce? Veio, né, e ficou morando aqui em Chapecó. Mas a senhora, como é que recebeu essa notícia? Tipo, vai ser diretor, vai ser de casa, como é que é? A gente não... A senhora ficou com medo? A senhora acreditou? Foi difícil, né? É? A gente, né, os filhos, né, pequenos, e a gente era agricultor, pobre. Isso que é. Sim. Que foi difícil também, né? E daí ele foi convidado e ele não queria até nem aceitar, né? Mas daí aceitou o convite, né? De ser um líder, né? E de vir trabalhar aqui na Alfa. Né? Ele ficava aqui, só ia para casa aos fins de semana daí, né? E ia para casa só aos fins de semana. Só nos fins de semana? E durante a semana? Durante a semana ele ficava passando aqui em Chapecó. E a senhora? E eu ficava, eu e meus filhos lá em casa, os meus 3 filhos, né? Nós que tocava lá. E daí? Não foi fácil, viu? Foi bem difícil, né? A gente era agricultor, continuamos trabalhando, né? Um pouco que a gente podia fazer, a gente fazia, né? Quando ele foi convidado para ser diretor, ele ficou bastante inseguro na época, sim, né? Ele ficou inseguro, sim. Não sabia se vinha, se não
Se não vinha, né? Se via desistido. E a senhora falava o que para ele? Daí, bem pra fim, daí eu falei para ele, né? Se você mesmo quer aproveitar a oportunidade, digo, vai, digo, a gente vai dar um jeito, né? Vai se virando, né? Do jeito que dá, né? Tive bastante dificuldade, você ali, né? Ajudou muito, né? E a senhora, lá no início, quando ele foi convidado para ser líder, depois para ir para o conselho, a senhora imaginava que um dia ele seria o presidente da maior cooperativa agropecuária de Santa Catarina? Isso a gente não acreditava que iam chegar ali, né? Mas chegaram, né? Graças a Deus, né? Deu tudo certo. E o senhor Romeu sempre foi muito rigoroso também, sempre no que se refere aos valores, à honestidade, sim, sempre muito... Sim, sempre. Com os filhos também, em casa? Sempre com os filhos. Como? Sim. Como que ele é? Porque ele sempre foi meio exigente, né? Os filhos também queriam que estudasse, né? E ter uma vida, né? Melhor, né? Do que a gente, né? Que a gente não teve estudo, né? Na época da nossa infância, a gente teve... Os pais da gente também, né? Tiraram a gente da escola, né? E sem aprender, quase, digo eu, né? Mas deu tudo certo. E ele sempre apoiou os filhos para estudar, né? A gente sempre foram estudar, né? Falando da Sueli, da Cameléia, do Leandro, né? Sempre deu apoio, né? O dinheiro que tinha, a gente aplicava também nos filhos, né? Dona Zelinda, as suas considerações finais. Se ele estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso de tudo que começou e que tem essa continuidade. Porque se a cooperativa não tivesse desmoronado, no caso, eu acho que não teria sentido nenhum. Tudo que ele fez, tudo que ele trabalhou. Então acho assim que valeu a pena, assim. E não foi sacrifício, era prazeroso. Porque eu me sentia bem. Para mim, ele sempre foi bom pai, bom marido. Disso não posso abrir mão também. Exigente e muito. Mas acho que tem que ser assim. O seu Aldi viu no Mário e o Mário viu. Via no seu Bete. As qualidades, todo esforço que eles faziam, tudo, né? A seriedade que conduziam todo o trabalho deles. E a cooperativa está indo gigante. Só desejo muita sorte e tudo de bom para essa gigante continuar gigante. Mas eu digo ainda bem que eles foram, mas as lembranças ficam com a gente, né? Eu só agradecer e dizer muito obrigado, né? E de onde ele consegue tanta energia, Dona Nelce? Eu não sei. Ele está com 80 anos, né? Sim, tá com E ele está com 80 anos e ele está em todos os eventos, é incrível a disposição. Não sabia que ele tinha essa idade. Sim, né, Dona Nelce? 80 anos. Pois é, como é que ele... Sabe que é o que? É amor? É amor, ele tem muito amor pela aula. Se ele estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso de tudo que começou e que tem essa continuidade. A gente não pode podar as pessoas que têm essa sede de voar, de ir para frente, né? Se você mesmo quer aproveitar a oportunidade, vai, a gente vai dar um jeito, né? Com essa terceira parte da entrevista de comemoração dos 57 anos da Cooperalfa com as primeiras damas, encerramos por aqui o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Forte e cooperado abraço a todos e até amanhã.